Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a estequiometria. O que é, né, a estequiometria? São as relações matemáticas que acompanham as reações químicas. Nós sabemos que a química é uma ciência que está diretamente ligada à transformação. Tá? A ciência está diretamente ligada à transformação da matéria. Como é que essa transformação da matéria acontece? Através das reações químicas. Tá? É por aí que essa transformação acontece. Só que essa transformação ela tem uma relação métrica, ela tem uma relação matemática. Um exemplo básico, né? Se eu quiser, por exemplo, fazer se eu quiser fazer vamos dizer assim, uma determinada quantidade, né, de algum alimento. Eu quero fazer uma torta de banana e aí eu quero amassar as bananas para fazer essa torta de banana. Ah, quanto que a minha torta de banana vai pesar? Ah, sei lá, eu quero que ela pese 400 gramas, por exemplo. Tá? Aí, quantas bananas eu vou precisar para ter uma torta de banana de 400 gramas? Bom, depende do peso de cada banana. Aí eu tenho que pesar cada banana. Suponhamos que eu pese cada banana e cada banana tenha 100 gramas. Bom, então se eu quero uma torta de banana de 400 gramas e cada banana tem 100 gramas, eu vou precisar de quantas bananas para fazer essa torta? Vou precisar de 4 bananas. É um exemplo extremamente simplório, esse que eu dei, mas é assim que as reações químicas também trabalham, dessa forma proporcional, buscando sempre essa proporcionalidade no sistema. Né? E isso a gente chama de. Essa proporcionalidade a gente tem e é representado através das leis ponderais. Tá? É, essas leis ponderais aí são essas proporcionalidades existentes entre reagentes e produtos. Tá? Não tem como a gente falar de lei ponderal sem antes a gente falar em balanceamento de equação. Vamos ver o que é isso, né? O balanceamento pelo método das tentativas. Primeira coisa que eu preciso conceber aqui é o seguinte: quem é produto e quem é reagente numa reação química, tá? Isso tem que ficar claro para mim, extremamente claro. Reagente está sempre à esquerda da seta. Observem que aqui a gente tem uma seta, né? Reagente está sempre à esquerda da seta. Produto é aquilo que é produzido, é aquilo que é formado, está sempre à direita da seta. Observem que eu tenho dois reagentes aqui, a mistura do K, que é o elemento químico potássio, que está no estado sólido, com a mistura do I2, que é o elemento químico iodo, né, também no estado sólido. Quando eu misturo esses dois elementos, potássio e iodo, eu formo o iodeto de potássio. Agora, vamos imaginar o seguinte: para eu chegar nesse iodeto de potássio, eu preciso ter uma proporção estequiométrica. Tá? Essa proporção estequiométrica que eu preciso ter, eu acho ela através do meu balanceamento. Então, como é que eu vou entender esse meu balanceamento aqui? Só para a gente deixar isso bem lúcido, né? A mesma quantidade de átomos que eu tenho nos reagentes, que é quem está à esquerda da seta, eu preciso ter nos produtos, que é quem está à direita da seta. Então vamos observar aqui, ó. Eu tenho um átomo de potássio, que é o elemento químico K, né? Eu tenho um átomo de potássio aqui, elemento químico K. E quantos átomos de iodo aqui eu tenho? Eu tenho 2 átomos de iodo, porque esse númerozinho pequeno embaixo do iodo, ele indica a quantidade de átomos de iodo. Então são um átomo de potássio aqui e 2 átomos de iodo aqui. Tá?
Bom, eu tenho meu produto, iodeto de potássio. A quantidade de átomos no produto deve ser igual ao do reagente. Isso está acontecendo aqui? Vamos ver se isso está acontecendo aqui. Bom, eu tenho um potássio no reagente e um potássio no produto. Beleza. Tenho 2 iodos no reagente. E quantos iodos eu tenho no produto? Eu não tenho nenhum número ao lado do iodo, nenhum número aqui na frente da fórmula. Então significa que eu tenho só um iodo no produto. Para aí, mas como é que eu tenho 2 iodos nos reagentes e só vou ter um iodo no produto? Onde é que foi esse iodo? Seria como eu amassar 4 bananas de 100 gramas para ter as 400 gramas de torta de banana e amassei 400 gramas de banana e aí quando eu amassei, os 400 virou 200? Como assim? Onde é que foi esse outro átomo de iodo? Ele está ali, eu preciso mencionar isso, né, de forma estequiométrica. Então eu preciso fazer o balanceamento por método de tentativas. Esse balanceamento por método de tentativas, eu vou pegar uma caneta aqui para escrever, eu vou pensar no seguinte modo. Eu vou olhar, né, quantos átomos eu tenho no reagente e quantos átomos eu tenho nos produtos. Tenho 2 átomos de iodo nos reagentes e somente um átomo de iodo nos produtos. O que eu vou fazer para compensar isso? Eu sempre vou começar o balanceamento compensando, colocando um número na frente da fórmula onde tiver a menor quantidade de átomos. Então eu vou colocar um 2 aqui. Porque esse 2 aqui, ele vai valer para o potássio e vai valer para o iodo. Então agora eu passo a ter 2 iodos aqui e 2 potássios. Bom, então o iodo eu acertei, ó. 2 iodos que já estavam no reagente e agora eu botei um 2 na frente e fiquei com 2 iodos no produto. Ah, legal. O iodo eu acertei. O número que vai na frente da fórmula, ele vai servir, né, para todos os elementos químicos da fórmula. Eu nunca vou fazer um balanceamento colocando um númerozinho pequeno embaixo, que a gente chama de índice. Não. Eu sempre vou colocar o coeficiente estequiométrico, que é na frente da fórmula, como eu acabei de fazer agora. Então, o iodo está certinho. Eu tenho 2 átomos de iodo nos reagentes e passo a ter 2 átomos de iodo no produto. Legal, Ronaldo. Só que para te acertar o iodo, Ronaldo, tu acabou descompensando quem? O potássio. Sim, porque agora tu tem 2 potássios no produto e só um potássio no reagente. O que nós vamos fazer então? Vamos lá intervir onde tem menos agora. Tem menos aqui no reagente. Tem um potássio aqui e 2 aqui. Então, para aí, vamos botar um 2 aqui na frente do potássio para equilibrar. Agora sim, passo a ter 2 potássios no reagente e 2 potássios no produto. Está equilibrado o meu processo. Fiz o balanceamento. Isso é fazer o balanceamento, né, de uma reação química por método de tentativa. Inicialmente eu não tinha nada aqui na frente do potássio, mas é que para eu acertar o iodo, eu tive que descompensar o potássio. Eu vou lá e compenso. Então agora eu tenho 2 átomos de potássio nos reagentes, 2 átomos de potássio no produto. 2 átomos de iodo no reagente e 2 átomos de iodo no produto. Então, está balanceado, está certinho, não tem problema. Esse é o método de balanceamento por tentativa, né? E aí aqui eu tenho essa equação química balanceada, né? Onde essas bolinhas, as bolinhas rosas, elas são os átomos de potássio e as bolinhas verdes são os átomos de iodo. Repara que tudo que eu tenho no reagente, 2 bolinhas rosas e 2 bolinhas verdes, eu vou ter nos produtos. 2 bolinhas rosas e 2 bolinhas verdes. A diferença aqui de produto para reagente é como essas bolinhas estão ligadas, né? Antes, essas bolinhas estavam ligadas entre si, tanto o potássio quanto o iodo. E agora elas estão ligadas umas com as outras. Mudou a dinâmica dessa ligação, né? Mudou o modo como elas se rearranjam. Isso a gente chama de transformação. Então eu tinha antes só potássio e iodo separado. Quando eu junto potássio e iodo separado, eu formo um sal chamado iodeto de potássio.
que é esse KI que a gente está vendo na tela do computador agora. O nosso conhecido iodeto de potássio, né? Um sal aí com diversas utilizações, tem que ter bastante cuidado com o uso desse composto, mas tem diversas aplicabilidades aí medicamentosas também, né? Principalmente para tratamento de tireoide e tal. Enfim, aí é uma outra parte da farmacologia que a gente não vai entrar aqui, não hoje no primeiro ano. Observando aqui ao lado, ó, o que eu quero chamar a atenção? Que esse método de balanceamento, né, eu uso para acertar então os coeficientes estequiométricos, tá? E aí eu quero chamar a atenção para essa lei, que é a lei de Proust. O que essa lei vai dizer para a gente? Ela vai estabelecer a relação entre massa de reagente e massa de produto. É o exemplo que eu dei na história das bananas. Poxa, se eu quero ter uma torta de banana com 400 gramas de banana, tá? Quantas bananas eu vou precisar? Bom, aí eu vou pesar. Cada uma banana, tem 100 gramas cada uma banana. Bom, então se eu quero ter uma torta de 400 gramas, eu vou precisar de 400 bananas. É justo eu pensar dessa forma. Olha como o Proust pensou, né? São dados experimentais aqui nessa tabela, né? Quando o gás hidrogênio interage com o gás oxigênio e forma a água, né? Então o que eu tenho no primeiro experimento? Tenho 2 gramas, massa de hidrogênio em gramas, 2. Então 2 gramas de hidrogênio reagindo com a massa de oxigênio em gramas, 18. Qual foi a massa de água que foi formada? 18. Qual é a massa de hidrogênio que não reagiu? Não teve, né? Todo o hidrogênio reagiu. Qual é a massa de oxigênio que não reagiu? Foram 2 gramas de oxigênio que não reagiu nesse primeiro experimento dele. Olha no segundo experimento, quando ele triplica a massa de hidrogênio, de 2 ele passa para 6. E a massa de oxigênio, de 18, ele passa para 32. O que aconteceu aqui? Ele não chegou a dobrar a massa de oxigênio, né? Ele triplicou só a massa de hidrogênio. Quanto que é 6 mais 32? É 38. Mas por que não formou 38 gramas de água? Formou só 36 gramas. Ora, porque teve 2 gramas de hidrogênio que não reagiram. Nem tudo que a gente coloca para reagir na reação reage. Muitas vezes nos experimentos isso não acontece, tá? Agora, olhando para esse processo, né, eu vou imaginar o quê? Se eu tiver 2 gramas de hidrogênio reagindo com 16 gramas de oxigênio, eu vou ter a massa da água, que é 18. Se eu pegar a fórmula da água, que todo mundo conhece, que é H2O, e calcular a massa molar dela, eu vou ver o quê? Ora, são 2 átomos de oxigênio, 2 átomos de hidrogênio, cada 2 átomos desse pesa 1 grama, então 1 vezes 2 são 2 gramas aqui no hidrogênio, mais a massa do oxigênio, que eu vou olhar na tabela, a massa atômica do oxigênio na tabela, que é 16. Quanto que é 16 mais 2? É os 18. É a massa de água de 1 mol, né? 18 gramas mol. Quando eu coloco para reagir, então, 2 gramas de hidrogênio com 16 gramas de oxigênio. Não adianta eu colocar aqui 50 gramas de hidrogênio para reagir com 16 gramas de oxigênio, que é a quantidade de massa do oxigênio. Por quê? Porque eu só tenho 16 gramas de oxigênio. Quando essas 16 gramas reagirem, ela só vai precisar de 2 gramas. Se eu botar 50 de hidrogênio, vai sobrar 48. Né? Então não adianta, a gente vai ter um reagente em excesso, se fosse o caso. Isso é proporção estequiométrica. Só vai reagir aquela quantidade de massa que estiver ali disponível para reagir. Mas para eu chegar a essa conclusão, eu preciso fazer certinho o balanceamento
como a gente viu aqui no início.